Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Estamos de volta com os Pingos nos Is e trazendo agora aqui para você a análise da live de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Todo o nosso time já reunido aqui, apostos, nem deu tempo de apresentar, né? A gente já começou hoje na correria, mas está todo mundo por aqui. Augusto Nunes aqui em São Paulo, José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza. A gente começa com você então, Zé. O que destaca da live de hoje? Temos 2 minutos e meio. Casa cheia, né? Boa demais. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, é importante aí começar do final. Dizer que o presidente ali jogou uma casca de banana para o ministro Tarcísio, né? E aí, vai começar a falar a porta, né? Foi exatamente falando sobre São Paulo. Essa transferência para o interior de São Paulo, a luta pelo governo de São Paulo. Já é uma decisão, pelo menos ali, dos articuladores da política do presidente Jair Bolsonaro. Olha, Vitor, há uma decisão de governo de ocupar espaço. O presidente está correto. Ele sofreu muito com esse Congresso Nacional, por isso dá uma atenção especial ao Congresso, principalmente ao Senado Federal, mas também à ocupação política de estados importantes como esse de São Paulo e a apresentação de Tarcísio Freitas como candidato ao governo de São Paulo é muito importante. Sobre a participação do líder do PSL, Vitor Hugo, é muito importante. Ele falando sobre o estado de Goiás e uma recuperação financeira do estado, que é muito importante. Nesta recuperação, o Estado não pode dar reajuste, não pode aumentar despesas, tem regras que têm que ser claramente definidas como regras legais e nunca uma decisão do presidente em interferir no estado de Goiás. Sobre a mudança no IPHAN, eu fico impressionado, porque todo governo que chega muda os diretores das estatais, muda os chefes dos institutos, enfim, assume o governo, foi eleito para isso. E não entendo porque as críticas, quando o presidente muda um diretor de uma instituição dessas, há tanta divergência e tanto comentário. Sobre construção de ferrovia, essa é uma promessa de todos, né? Mas o ministro Tarcísio está pondo ali a régua, está colocando a situação real, e principalmente sobre obras iniciadas e não concluídas. O preço de metro linear de ferrovia é muito alto, caro demais, 60 milhões. Então, é preciso pensar muito bem antes de fazer um projeto assim, daí a opção de autorizar a iniciativa privada, Vitor. Bom, e antes de seguirmos, deixa eu já lançar aqui rapidamente a nossa enquete de hoje, lá no site da Jovem Pan. Você acha que André Mendonça fará um bom trabalho como ministro do STF? Dê a sua opinião, já o resultado final aqui. Seguindo com a análise da live de hoje do presidente Jair Bolsonaro, agora é você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite a você. Olha, de fato, esse aspecto das ferrovias, né, quer dizer, o ministro Tarcísio vem trazer mais uma notícia dessas que ele traz de gente que trabalha, né? A gente tem esse olhar frio aqui, né, sobre o governo, sobre os acontecimentos, e nesse particular, de fato, é um ministro que trabalhou aí ao longo da pandemia em condições muito adversas, que agora traz essa notícia, inclusive agradecendo ao Congresso a aprovação do marco para autorização de construção privada, construção e operação privada de ferrovias. Havia esse embargo na legislação, é um tipo de construção de infraestrutura que só poderia ser gerenciado pelo poder público, e o ministro teve essa ideia simples, né? Evidentemente que não é só dele, mas ele liderando. Então, apresentam, né, esta proposição que agora está aprovada, e ele achava que ia começar a aparecer ali uma dezena de pedidos de autorização, e ele noticia cerca de 50 pedidos já de autorização, ou seja, mais uma frente aberta de investimento em infraestrutura, que significa redução de custo do Brasil para empresas privadas, mineradoras, produtores de celulose, etc. E os investidores privados,
eles estão não só interessados, como eles estão prontos para fazer os investimentos que já vão começar. Isso é um tipo de política. Esse pessoal da sala de aula, do papo de sociólogo, fica lá falando de um liberalismo imaginário, não sei o quê, mas isso aí é o liberalismo. Isso aí é você tirar um crivo, uma exclusividade, um monopólio do poder público, usar o poder público para organizar isso e entregar à iniciativa privada a possibilidade de aportar recursos. É isso, não vai um tostão de dinheiro do contribuinte, nosso dinheiro, para esses empreendimentos que serão benéficos para, enfim, a ponta da cadeia, redução do custo do Brasil, como eu falei, redução do preço de produtos, etc. Né? Então, é uma boa notícia, né, que traz esse ministro que trabalha muito. Ele não quis falar muito da candidatura dele, né, mostrou ali, disse que tem conversado muito com o presidente, que o presidente é seu conselheiro, etc., mas não quis, na pergunta do Augusto, né, não quis entrar em detalhes sobre a decisão dele concorrer ao governo do Estado de São Paulo. Né? Mas fica, então, essa notícia, ele disse textualmente isso, que está preocupado com as entregas, e o que eu destaco nessa live, onde vários aspectos foram abordados, eu destacaria o que mais me chamou a atenção foi esta notícia trazida de que tem, então, aí aberta uma nova frente de investimento em infraestrutura, sem dinheiro do contribuinte, o que significa também sem as comissões, né, sem os pichulecos, sem aquelas bocas abertas para os desvios que são tão típicos aí em administrações anteriores. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel, que destaca dessa transmissão de hoje do presidente. Uma boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Fiuza, Zé, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, Vitor, o meu ponto aqui que eu anotei foi exatamente o mesmo ponto do Fiuza, né? Foi aí como o governo tem trazido celeridade para tanta coisa parada dentro dessa pasta super técnica aí do ministro Tarcísio, né? A desburocratização, você colocar aí o capital privado para trabalhar para o real progresso, né, do país e não ficar dependendo apenas aí do Estado, que é sempre muito amarrado. Eu costumo sempre trazer um exemplo muito importante dentro da minha outra carreira, né, o esporte olímpico, que as Olimpíadas de 1984, aqui em Los Angeles, na era do presidente Ronald Reagan, foi uma Olimpíada feita 100% com dinheiro privado, com capital privado, e até hoje existe um fundo dessas Olimpíadas, um fundo Olimpíadas que se tornou um case aí mundial, né? Foram anos aí de benefícios colhidos de 1984, virou um case mundial. Existe um fundo que veio dessa Olimpíada, que existe até hoje, que ainda alimenta vários setores do esporte aqui na Califórnia, não apenas em Los Angeles. Então, esse casamento aí que o ministro Tarcísio traz, né, essa celeridade, essa desburocratização e esse avanço aí tecnológico e avanço técnico na nossa malha ferroviária, né, basta só a gente dar uma pequena busca ali nas ferramentas de busca ali nas imagens, né, da malha ferroviária dos Estados Unidos e da malha ferroviária do Brasil. Obviamente que são países diferentes, com estruturas governamentais e econômicas diferentes, mas é impressionante, né, o emaranhado que é a malha ferroviária dos Estados Unidos e como isso ajuda a escoar tanto comércio, tanto produto aqui internamente. Então, eu acho que esse foi o ponto alto para mim também, além da resposta do ministro à minha pergunta sobre o Nordeste ser ou não um reduto petista. É o que a gente desconfia, né, Vitor? Nós não temos visto imagens aí do presidente que hoje, por exemplo, saiu aí pesquisas do ex-presidente Lula na frente nas pesquisas eleitorais para 2022. No entanto, nós não vemos vídeos do ex-presidiário aí visitando o Nordeste, sendo ovacionado, sendo muito bem recebido. Então,
Fica aqui o convite, mais uma vez, que a gente sempre faz ao ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que saia às ruas e que poste esses vídeos aí, mesmo que seja no Nordeste, onde ele ainda acha que é o reduto petista. Acho que esses 2 pontos, para mim, foram os pontos que eu anotei aqui sobre a live do presidente. E análise agora de Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Vitor, boa noite, minha parceira querida Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. Eu vou me fixar também nesses aspectos aí que eu acho muito interessante e vou começar pelo que a Ana Paula falou. Eu cobri, como redator-chefe da Veja, a Olimpíada de 1984, então eu fiquei impressionadíssimo com a organização perfeita e todinha patrocinada pela iniciativa privada. Todinho. O governo nem se meteu ali, né? Só deu impulso, tomou a decisão e deu impulso, enquanto outras cidades gastam bilhões, caso do Rio de Janeiro, aí, roubam outros tantos, quando o exemplo já foi dado, né? Já foi executado em 1984. Deveriam pensar nisso. É o que vem fazendo, entre outras coisas, o Tarcísio. É realmente impressionante que um ministro seja acusado de completar as obras iniciadas por outros. Os governos só começam obras, nunca terminaram. Este está terminando. E o Tarcísio, ele bateu o recorde de obras em um ano, no ano da pandemia, 2020, no ano que começou, ele continuou inaugurando toda semana alguma obra, né? E entre essas obras, várias iniciadas muito antes, anos antes, e uma delas, a Ferrovia do Sarney, iniciada em 1988, quando o Lula, aliás, disse que o Sarney era o maior ladrão do Brasil, eles são amigos. Bom, o Tarcísio, ele fez o marco, está por trás, né, do marco do saneamento básico, agora marco das ferrovias e está saindo, aí já saiu o marco da cabotagem. Então, ele vai retomar o transporte, né, pela costa, a navegação costeira, que só não existe ainda porque o governo não permite, a legislação brasileira não permite a presença nesse setor de companhias estrangeiras. Eles abriram tudo. E agora vai haver concorrência e vai melhorar também isso aí. O marco das ferrovias, ele vai permitir que as obras ligadas ao sistema ferroviário atinjam o nível que tiveram no começo do século passado, quando estrangeiros investiram aqui. Depois foi destruído, a malha ferroviária foi destruída pela entrega da sua administração aos governos. O maluco chegou, estatizou tudo, quebrou todas. Não vamos ter de volta, o ministro fala com muita franqueza, o transporte de passageiros, infelizmente, que eu gosto muito de viajar por trem. Os passageiros não vão voltar porque é muito deficitário esse tipo de transporte. Teremos o transporte de cargas, mas num Brasil dependente do transporte rodoviário com essas dimensões, está aí uma mudança muito bem-vinda. Na Veja, a gente adotou, a certa altura, a seguinte decisão. Não pode mais botar no título governo vai ou governo deve. Era sempre assim. O governo deve construir tal coisa até 1980. O governo vai inaugurar uma obra até 1990 e por aí afora. A gente tinha que buscar o que estivesse em construção ou às vésperas da inauguração. Neste governo, o jornalismo, que sempre procurou coisas concretas, né, hoje, por motivos políticos, não noticia o que é feito pelo melhor ministro da infraestrutura que já houve, o melhor ministro ligado a obras públicas da história. Por motivos políticos, não noticia, porque a notícia é muito boa e porque nunca foi feito tanto. É por isso que o Tarcísio hesita. Ele já disse numa entrevista direto ao ponto que o sonho dele seria continuar ministro da infraestrutura.